Dilemas, episódio 96. 96, mais uma quinta-feira, a gente aqui com vocês. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Para quem está chegando agora, porque toda semana está chegando gente nova aqui, ainda bem, queria contar para vocês como é que funciona este podcast. O Dilemas, a gente recebe as questões das pessoas trazidas por e-mail para a gente lê aqui em voz alta e também depois a gente tenta elaborar, conversar em voz alta de uma forma transparente e honesta sobre as questões que são trazidas. E como é que faz para mandar o dilema para a gente? Você deve estar se perguntando. É muito fácil. Você escreve para luabarros@redeamparo.com.br e para pedro@redeamparo.com.br. Então, se você tem um dilema aí perturbando o seu juízo, escreve para a gente, que a gente vai aqui debater, conversar, sem roteiro prévio, para ver se a gente te ajuda de alguma forma. É isso. Então, para começar, você que chegou agora vai ouvir pela primeira vez essa belíssima vinheta sonora desenvolvida pelo mestre Caboge. Caboge, meu querido, solta a vinheta. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar, Um problema que é um confronto entre duas soluções. no dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, Dilemas. podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Dilema de hoje, fuerte. Fuerte, porque Ai, acho que ative em mim alguns gatilhos. Eu vou pedir, inclusive, para você ler. tá bom, vamos nessa. Vou ter o prazer de ler porque vejo aqui, inclusive, que essa Valentina é uma figura muito querida. Nós não somos amigos pessoais e tal, temos inúmeros amigos e amigos em comum, mas conheço o trabalho dela, conheço a figura humana que ela é, admiro muito e fiquei muito honrado dela ter mandado um dilema pra gente. Vamos começar. Vou ler aqui o e-mail. Oi, amigos. Leio vocês todos os dias. De verdade, são companhias fiéis, são íntimos. Sou Valentina, tenho 3 filhos, já empato com vocês. Mas vamos lá para o meu dilema. Eu vou escrever pouco porque tenho muita cria para cuidar aqui. Tenho 3 filhos, tenho 35 anos, fui casada por 18 anos com meu primeiro marido. Marido número 1, para a gente ir contextualizando aqui, tá? Fui feliz. Tivemos 2 filhos. Mas separei, uma separação difícil. Meu atual marido, marido 2, viveu essa separação comigo. Fomos amantes, ele me ajudou na separação. Mas tive um marido 1 que me machucou muito. Um primeiro casamento cheio de escrotices, foi bem abusivo. O marido 1 muito grosso e o marido 2 odiando o marido 1 pela violência que eu sofri. Um novo casamento, uma nova Valentina. Um recomeçar tão bonito, sabe? Tô feliz, amo muito o marido 2 e não tenho dúvidas do nosso amor. Tivemos logo um filho, um bebê, um Enzinho, de 2 meses, na época que ela escreveu o e-mail, né, com o marido 2 e filhos de 10 e 7 anos com o marido 1. Mas, juntos há 3 apenas, eu e o marido 2 temos dificuldade. O marido 1 é um pai bem presente. O marido 2 tem questões de afeto com os meus filhos mais velhos. Não consegue ser padrasto, não consegue vínculos, é muito grosso, diz que os meninos são mal educados, diz que se parecem muito com o pai, o marido 1, que foram mal criados pelo marido 1, enfim, o marido 2 enxerga o tempo todo o marido 1 nas crianças. O marido 2 não consegue, coitado, entre parênteses, dar conta de 3 crianças, nunca teve filhos. Ele acha que meus filhos são mal criados porque acha que é fácil cuidar de menino e que o filho dele será diferente. KKK. Mas não é isso. Os mais velhos são meninos super incríveis. O problema é, o marido 2 até ama meus 2 filhos mais velhos. É também louco de amor pelo seu filho mais novo. Mas tem dificuldade de relacionamento com as crianças porque não consegue desvinculá-las do pai, meu ex-marido. Lá vai o dilema. Quando o novo marido, abre aspas, odeia, desculpa o termo, não é bem isso, mas vale, seus filhos por enxergar neles o ex-marido, o que ele enxerga nas crianças? Que espelho é esse? Adoro vocês, muito fã das batalhas e gargalhadas de vocês. Estamos juntas e juntos. Beijo, obrigada, Valentina. Eu queria um retrato da face de Luanda agora, de olhos fechados na minha frente, no nosso closet,
coçando a cabeça, pensativa, diante desse dilema, Valentina. Queria que você a visse nesse momento. Ai, Marshall Rosenberg, por favor, me ajude. Eu não sei, cara, sério, tô meio Você tá tensa. entalada. Eu tô meio tensa com esse dilema. Porque eu acho que tem tanta confusão aí, mesmo assim. E o propósito desse podcast, gente, eu não sou terapeuta de ninguém, eu não, né? Eu tô aqui recebendo uma demanda de uma pessoa que escreve aí alguma coisa e que manda aqui pra gente. E eu, ouvindo esse dilema, esse e-mail, eu acho que essa Valentina, ela tá deixando de ver tanta coisa importante, tanta coisa relevante, sabe? E a primeira delas, assim, pra mim, que é muito radical, diz sobre o que a gente entende por amor. E eu acho que a gente teve essa conversa aqui recentemente, né? Porque quando ela diz que esse marido 2 odeia, ainda que ela considere essa palavra forte, mas ela diz que vale, os filhos dela, isso é muito forte, isso é muito violento. É muito grave, eu também acho. É muito violento. E aí eu fico me perguntando assim, velho, eu me separei de Peu, tenho 4 filhos. A premissa para entrar na minha vida é gostar dos meus filhos. E não é gostar mais ou menos, não. É gostar de forma radical. É difícil. Nossa Senhora, deve ser muito difícil. Você chegar na vida, no meu caso, de 4 crianças, né? No caso dela, 2 crianças que já atravessaram bastante coisas, atravessaram, inclusive, um divórcio, onde esse marido 2, aparentemente, ou na cabeça delas, numa visão infantil, é parte, né, do processo de separação. Eu vou botar entre aspas aqui, porque não é isso, mas o marido 2 é o culpado pela separação, né, na visão da criança. E aí, essa relação, velho, precisa cuidar. Não tem meio termo. Ou você ama radicalmente meus filhos, ou então você não cabe na minha vida. E aí, Valentina, que carência do cacete é essa? Que você permite, você deseja, você, né, coloca esse amor como sendo incrível, bom, te faz feliz, mas não inclui teus filhos. Não inclui uma parte importante de quem você é. E assim, não são filhos grandes que não precisam de você, são crianças. Não sei, tô mexida. Tem uma coisa que é a chegada desse marido 2 diante do contexto, né? E isso ela reforça o tempo inteiro quando fala. A chegada desse marido 2 é uma chegada em que ele, por conta da dor que ela sofreu da relação anterior, ele alimenta também uma raiva desse marido 1, né? E esse senso... O que já está errado. Mas veja, eu vou chegar lá. Um senso quase que natural, que a gente não para pensar muito nele, como se fosse de proteção, mas que no fundo não é. É de posse. É de posse, porque o marido 2 não se relacionou com o marido 1, né? Ele se relaciona com a Valentina, né? Então, nesse aspecto das dores e do que isso provoca, e que quando eu falo assim, natural a gente ouvir um relato como esse, porque a gente escuta muitos relatos como esse, de quem chega numa relação de quem já se separou, e observando a relação anterior da parceira ou do parceiro, nutre algo a partir dessa história sabida, né? E tal. Esse marido 2, quando ele chega, e quando ele vai para esse caminho da raiva, né, do marido 1, quando ele vai para esse caminho de posse, né, e que se confunde, essa posse se confunde com proteção, parece que eu estou lhe protegendo, mas não é, né? Vem, talvez muito, Valentina, de uma coisa que é a observação dele, muito íntima, silenciosa, talvez, particular, de que apesar do seu primeiro marido ter causado tanta dor, etc., vocês nutriram um vínculo de amor, como você mesma diz, eu fui feliz durante 18 anos. E talvez mais ameaçador para ele do que ter um ex-marido que te fez mal, seja ele pensar que você nutriu amor por essa pessoa, que agora vocês entram num processo que é um processo de viver uma história
sabendo que não vão poder apagar essa história pregressa, né? E aí os filhos são a representação disso que foi o bom Muito. dessa relação, Muito. né? E aí ele olha para essas crianças e essas crianças personificam a felicidade, o amor que existiu, que te habitou. Mas isso é muito infantil. Tem uma coisa que eu queria trazer aqui, Valentina, que me provoca muito, assim, na sua escrita, quando você traz. Quando você fala que o marido 2, ele fala que seus filhos são mal criados, né? Gente, eu queria falar uma coisa muito séria, assim. Não existe criança mal criada. Só existe adulto mal criado. Só existe esse conceito de quem foi mal criado depois que o tempo da criação é atravessado. Crianças estão em construção. Então, essa adjetivação de uma criança como mal criada, na verdade, ela é simplesmente a expectativa superficial que você nutre sobre a existência do outro, né? Você espera um determinado comportamento das crianças, você espera que as crianças te obedeçam, você espera que as crianças limpem os pés antes de subir no sofá, você espera que as crianças lavem as mãos, você espera... O problema é seu que está esperando tanta coisa. As crianças, que são esses seres em processo de criação, expansão, edução, tudo isso, elas vivem num mundo gerúndio, onde esse aprender ele é constante, perene na infância, na pré-adolescência, na adolescência, né? Então, quando você traz isso, essa consideração que o meu marido 2 acha os filhos do meu primeiro relacionamento mal criados, tem um olhar desse marido atual sobre essas crianças que ele é muito injusto. Ele é muito injusto. E tira o corpo fora, né? Assim, onde esse marido 2 está colocado, se não na relação de parceria para dar continuidade a esse processo de educação? Quando ele diz esses filhos são mal criados e a culpa é desse marido 1, né? Ele se ausenta de uma responsabilidade que ele precisa ter como marido de uma mulher que tem 2 filhos. Ele não se ausentar desse sistema aí, desse locus, dessa família, é uma tentativa de fazer com que essas 2 crianças desapareçam. E aí eu queria saber do segundo marido se essa vontade dele é genuína. Você deseja, marido 2, que essas crianças desapareçam da vida da sua Valentina? Eu tenho uma péssima notícia para dar. Eles não só não vão desaparecer, como eles também jamais deixarão de fazer parte da história dela como mulher e como mãe. Então, talvez e eu estou tentando aqui conectar os pontos, talvez a gente precise trazer essa discussão muito à flor da pele, né? Você está pedindo ajuda para macho, eu tô pedindo para a natureza, para os xamãs. Porque é uma história que já existia antes de você chegar, marido 2. Ou seja, você precisa reverenciar essas crianças. Muito. E essa história. Quando você trouxe o pensamento sobre as nossas crianças, né? Quando você disse assim, caramba, eu fico pensando, se um dia separo de Pedro, a premissa básica de uma pessoa e tal. Cara, sabia que esse talvez seja um dos pensamentos mais fortes e recorrentes que venha quando eu penso nisso, quando eu penso em separação, assim, sabe? Quem é que entra na porta da minha casa pensando que o meu sistema, a minha família, a minha existência, ela é uma existência que eu tenho uma enorme responsabilidade sobre João, Irene, Tereza e Joaquim? Quem é que passa o pé no capacho e pode entrar nessa casa? Porque quem não ama meus filhos profundamente, não precisa nem ser para casar comigo. Pode ser agora, enquanto estou casado com você e a gente divide o mesmo teto. Se eu sinto, nunca senti, mas se eu sentir que entra alguém nesta casa que não ama meus filhos, essa pessoa não é bem-vinda na minha vida. Ai, amor, muito assim, mesmo assim, esse dilema me pega em vários aspectos. E aí tem uma coisa que eu acho que é forte, que é assim, a paixão, né? O tesão dessa Valentina que encontra esse Enzo, ainda casada, rompe pactos, se enamora, namora, traz para perto, se apoia nesse cara num processo de separação.
né? Então esse cara, ele representa, ele entrega para ela, ele tapa talvez muitos buracos que ela tenha tido nessa primeira relação. E aí ela olha para ele e diz assim: era isso que eu estava precisando. E aí ela chama isso de amor. E ela acha que isso é o suficiente para trazer esse cara para a vida dela. E não é. Não é. E é muito duro perceber isso. E precisa de um pouco de maturidade. E eu acho que a paixão, ela nos rapta, né, dessa ciência, assim, dessa consciência do que é a minha vida, do que eu preciso, de quem eu quero do meu lado, que tipo de homem eu quero do meu lado, que tipo de companheiro, de companheira eu vou querer ao meu lado. Mas Valentina, amor, vamos voltar aí, vamos botar a mão na consciência, vamos pensar juntas, estamos aqui, te abraço, porque assim, não é fácil, não é simples. Mas a gente precisa fazer esse processo, a gente precisa elaborar desse lugar da razão e não do tesão. Eu fico pensando também nisso, né? Porque eu acho que vale a gente... Gente, estamos aqui discutindo o dilema de uma outra pessoa que a gente, né, trouxe aqui pra gente, tão complexo desse jeito. E eu me peguei pensando agora, Valentina, se você se separa desse marido 2, como é que ele se sentiria se chegasse uma outra pessoa na sua vida que não respeitasse ou não amasse ou não cuidasse desse filho que vocês têm hoje, pequeno, né? Como é que ele se sentiria se ele olhasse para a construção da história de vocês, independente de como vocês pudessem ter rompido, né? Que tipo de coisa tivesse acontecido para vocês se separarem, mas sabendo da existência de um filho que vocês dois tiveram, qual seria a sensação dele ao perceber que chega uma outra pessoa na sua vida, que, né, normal que isso aconteça, e que de repente você diga, imagina, dizer assim para ele, ó, não, tô agora namorando com uma nova pessoa, mas assim, ele não gosta do nosso filho, ele não gosta do seu filho. Que sensação seria essa, sabe? E eu tenho uma provocação para fazer. A gente não tem esse Não capítulo. Me provoque mais não, pelo amor de Jesus. Eu tô tensa, assim, não. Palpitação aqui. Eu vou fazer uma provocação porque eu acho que é importante. Porque não temos esse departamento aqui no Dilemas. A gente tem as supostas perguntas do ouvinte, a gente tem pergunta real de um dilema raiz, que inclusive nunca mais a gente fez, né? Mas eu queria trazer uma provocação aqui, que é uma tentativa, tá? Que é o seguinte. Isso vale, Valentina, para você que nos escreveu. Não sei se seu marido 2 está aqui ouvindo a gente. Espero que sim. Espero que seu marido 1 também esteja ouvindo a gente. E é nesse ponto que eu queria chegar. Vocês 3, querendo ou não, vocês são corresponsáveis por essas 3 crianças. O marido 1, mesmo tendo chegado nessa história antes e não sendo responsável, legalmente falando, sobre o terceiro filho de vocês, acredite no que eu vou falar. Vai ter uma hora que ele vai receber esse filho de vocês na casa dele. Porque esse filho mais novo de vocês, ele se relaciona com os irmãos. Ele cria vínculos com esses irmãos. E ele vai querer ir junto com esses irmãos quando eles crescerem para alguns lugares. Provavelmente um desses lugares será a casa do marido 1. Do pai dos 2 primeiros filhos. Se vocês não olharem para essa relação construída, que diz respeito a 2 histórias, 2 casamentos, 3 crianças diferentes, mas se vocês não olharem isso como um conjunto de obra, um conjunto de uma obra feita, né? Se vocês não forem parceiras e parceiros nisso, vai ser muito difícil para todo mundo nessa equação. Vai ser difícil para o marido 1, vai ser difícil para o marido 2, vai ser dificílimo para você, Valentina, e vai ser difícil para as crianças. A história dessas 3 crianças é a história de uma irmandade que tem um aspecto. Elas são filhas de pais diferentes. 2 delas de um, uma delas de outro. Mas elas são crianças que são irmãs umas das outras. E elas vão seguir os caminhos que elas escolherem. E elas vão criar os vínculos que elas escolherem criar. E vocês não poderão controlar isso. Como é que vocês pensam nessa relação múltipla, que é a relação que entende a dor da primeira separação, entende a paixão do segundo casamento, da segunda relação,
Entendem que cada relação trouxe crianças para dentro de um ambiente, dentro desse núcleo familiar, mas como é que vocês pensam nisso coletivamente? Os 3 adultos da relação e não as 3 crianças da relação. E aí eu acho que a provocação, Peu, é para que esses 3 adultos se entendam nesse lugar de adulto. Muito radical isso, muito lindo isso que você traz. Tem uma outra coisa que me atravessa, que é esse marido 2, ele reage à violência, né, do marido 1 com a Valentina, com violência em relação às crianças. Hora, talvez, de interromper esse ciclo de violência nessas histórias de vocês. E a violência verbal, essa violência, né, tão complexa que se manifesta de tantos jeitos. Né? Porque a violência, ela não tem um aspecto físico apenas, né? Quando esse marido 2, ele se dirige para as crianças e ele diz que elas são mal educadas, ou ele nem fala sobre isso com elas, mas isso está colocado na relação, porque o silêncio também carrega muitas informações sobre o que a gente pensa e o que a gente sente, ele está sendo violento. E aí, se ele repudia a violência que você sofreu, e por isso ele diz que é tão difícil para ele não pode reproduzir essa violência com as crianças. E ele precisa de ajuda para isso, porque sozinho ele não está dando conta. Ainda tem esse outro detalhe, né, que você traz, Valentina, que para ele é muito difícil lidar com as 3 crianças. Não sei o que dizer. Eu e Glória Pires, assim, não sei opinar, porque, caraca, essa é a realidade, Enzo. É isso que você tem. Se você não sabe, meu amigo, aprenda. Aprenda, porque essa é a sua vida, essa foi sua escolha. Você escolheu se relacionar com uma mulher que tinha 2 filhos antes. Vocês escolheram ter um filho juntos. Então você vai ter que aprender a lidar com essa situação, que é a situação da sua vida. E tudo bem, independente do tempo cronológico da existência da gente, da vida da gente, que idade a gente tem, a gente se refazer das escolhas que uma hora a gente fez. Sim, todo Sabe? dia a dia. Então, o marido 1, ele precisa viver um processo lá dele, que eu não sei qual é, porque ele não está aqui, né? No enredo ele está contextualizado, mas não foi ele que nos escreveu. Mas ele machucou muito você, Valentina, e você saiu muito machucada dessa relação, então vocês têm uma dor aí para resolver, e essa dor cabe a vocês adultos e nós crianças, vamos lembrar disso. Você, Valentina, e esse marido 2 viveram essa experiência desse amor, desse fogo, dessa paixão, né? E de casarem também, terem escolhido, né, ter filhos e tal, mas isso que você acabou de trazer, amor, que assim, ele já entrou na história sabendo de tudo isso, ou seja, ele na verdade chegou para fazer parte disso, ele também precisa tratar essa dor dele em relação ao seu marido 1, porque essa relação adulta, ela precisa ser num lugar resolutivo, de pacificação desse ambiente onde essas crianças crescem e vivem esse tal gerúndio que eu falei um pouco antes, porque eu tenho certeza que de forma consciente, racional, vocês 3 adultos pararem um pouco para pensar nisso tudo, certeza que vocês desejam o melhor para cada uma dessas crianças. Não vão desejar o pior para nenhuma dessas crianças, independente da configuração, né? Então, talvez esse resgate dessa tentativa de resolução. Preciso resolver essa dor que eu carrego para que essa relação aqui ocupe um lugar novo. Preciso resolver estancar essa dor que eu sinto desse companheiro anterior que traz, né, toda essa imagem, essa figura da dor também, para poder olhar para as crianças desse marido 1 com essa Valentina de outra maneira. Porque elas não são o pai. Né? Sabe que eu já ouvi muitos relatos como esse que a Valentina traz, dessa dificuldade do marido que chega de lidar com as crianças. Esse não é um dilema só seu, Valentina. E é muito interessante ver como a mulher, ela vai sempre para esse lugar de quem pode salvar. Salvar tudo. Todos. Ela pode salvar os filhos dessa animosidade desse primeiro marido, desse segundo marido, desculpa. Ela pode salvar esse marido de todos os buracos emocionais que ele sente, que faz com que ele não se conecte com esses filhos.
Ela pode salvar a relação. Eu não entendo. E assim, mesmo assim, a gente precisa parar de achar que a gente vai resolver os problemas do mundo. A gente não vai resolver os problemas do mundo. Mulher não é centro de reabilitação de homem quebrado, né? De homem cheio de buraco emocional. E a gente precisa entender isso. E vocês dois, Enzos, que estão aí envolvidos nessa história dessa Valentina, que foi quem nos mandou o dilema, vocês dois precisam ocupar os papéis de vocês. Os papéis de vocês estão bem postos, inclusive. Não tem nenhuma dubiedade, não tem nada nebuloso. Tá tudo superposto, né? Vocês são dois homens adultos que se relacionaram com essa mesma Valentina. O Enzo número 1, marido 1, teve 2 filhos. O Enzo número 2, marido 2, teve um filho. Vocês conhecem as histórias uns dos outros, mas vocês são adultos. Vocês realmente precisam serem os agentes pacificadores de qualquer coisa, e não o contrário. Porque senão vocês dois caras estão indo para um lugar de 2 meninos brigões do colégio. Os 2 meninos que marcavam acerto de contas lá fora. Ou os 2 meninos que se odiavam e não se falavam. Os 2 meninos que competiam pelo amor de uma Valentina. Os 2 meninos... O recreio acabou, galera. O recreio acabou. Essa, sabe, assim. E assim, velho, de verdade, isso aqui não é puxão de orelha, não, é um convite. Qualquer tempo é tempo da gente se refazer das escolhas e dos movimentos que a gente fez. Qualquer tempo. Se agora vocês têm a chance de parar, frear e olhar para tudo isso e entenderem esses papéis que vocês ocupam e serem mais honestos com esse grupo que vocês formam e não somente com as individualidades, o que vocês sentem intimamente, porque isso a gente resolve em outros lugares, na nossa terapia e tal. Cara, senta para conversar. Não tem dono de ninguém, não tem dono da bola, não tem dono do tempo, não tem dono de criança, não tem dono do que é o parâmetro de uma criança bem criada ou mal criada. Não existe criança mal criada. Então, talvez vocês dois estejam sendo mal criados. Estão sendo. Nesse totalmente. Exato momento. E ao invés de se colocarem como adultos nessa questão e serem esses agentes pacificadores, vocês estão criando aqui uma força que ela é péssima para essa relação coletiva. E isso se espelha na sociedade, viu? E isso se espelha na sociedade. A gente não pode subestimar o que acontece no nosso núcleo familiar. A maneira como a gente enxerga as crianças no núcleo familiar, a maneira como a gente se relaciona com a parceira ou com o parceiro da gente, a maneira como a gente recebe quem é de fora, a maneira, sabe? O que a gente entende por violência, né? O que a gente entende por amor. Sim. Eu tenho uma suposta pergunta do ouvinte. Vamos nessa. Caboge, solta a vinheta. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Digamos, certo? Hipoteticamente falando, que tudo isso, na verdade, seja uma pequena confusão do Enzo 2, do marido 2, e que ele, na verdade, esteja sem saber qual é o papel do padrasto. Então, eu quero, apesar de você não ser padrasto, quem sabe um dia você venha a ser, qual é o papel do padrasto? No caso de uma relação familiar, esses filhos que vêm de uma relação anterior, eles, quer a gente queira, quer não, se a gente ocupa esse mesmo ambiente dessa família, eles são filhos nossos também. É isso aí. A gente tem a máxima, né, que a gente adora repetir, né? Preciso uma vila para criar uma criança. Um padrasto ou uma madrasta são essa vila. Então, padrasto e madrasta educam. Porque estão ali, né? Estão ali no dia a dia, dormindo e acordando juntos, comprando pão na padaria, Cuidando, gente. Cuidando, recebendo da escola, ouvindo as confusões entre eles. Essas pessoas, elas têm, quer queiram ou não, um papel muito importante na educação dessas crianças. E todo mundo precisa saber disso, inclusive essas crianças. E quando essas crianças sentem essa presença do padrasto, da madrasta, de qualquer outro cuidador, cuidadora, né, que chega, quando elas sentem essa presença de forma amorosa e afetiva, elas se sentem seguras para existir e conquistar o seu espaço no mundo.
À medida que você tenta invisibilizar essas crianças, ou seja, você tira elas do centro dessa conversa, quando você tenta invisibilizar essas crianças, ou dizer que não, que elas são isso, são aquilo, que você não gosta, que não são suas, na verdade é você se ausentando de um papel que você tem. Um papel que você tem familiar, ético, humano e social. Eu queria deixar um beijo aqui pro meu padrasto, Zé Monteiro, amor da vida, figura muito querida, muito especial, que foi, assim, puro afeto. Ainda hoje é. Então, adoro. Olha, ele não é meu padrasto não, mas eu amo ele também. Zé, tá ouvindo a gente? Um beijo pra você. Zé é artista, rapaz. Amo Zé. Eu não posso falar nada sobre meus padrastos nem madrastos, então vou ficar por aqui. Me fudi nesse quesito. Me fudi. Sabe que uma vez, meu pai teve muitos casamentos. Teve um dos casamentos que ele teve com uma figura, uma portuguesa, que uma vez eu chamei-os para almoçar, contando dos meus planos de... Era pegar uma grana que eu tinha e ir embora para Portugal, ficar um tempo, estudar e tal. E fui contar isso para eles no almoço. E ela olhou para mim e disse assim: você não vai conseguir isso nunca. Não esquecerei dos episódios com madrastas que eu tenho. Eu tenho muito. A gente pode fazer um dilema só sobre isso. Tem história para contar desse negócio. Mas, ó, a gente precisa ocupar esses espaços com muito amor e muito afeto, porque a gente faz parte, viu? Eu queria dizer para Valentina que eu comecei esse episódio hoje muito brava, porque eu tenho pensado muito no que são as violências que a gente autoriza dentro da nossa casa e como a gente precisa ser responsável por isso. Você ser casada com um homem que não ama seus filhos é uma violência, Valentina. E eu sinto muito dizer isso. Mas é o que eu sinto, é o que eu vejo, é o que eu penso. E é duro cuidar disso. Porque a gente acha que dá para separar, né? O amor do homem e da mulher, o amor pelos filhos. Mas quando a gente habita o mesmo lugar, esse amor acontece ali. Ele é oxigênio. Na frente de todo mundo, né? A gente não vê, não. A gente respira ele sem ver. E ele marca profundamente todo mundo que está ali. Então, que a gente seja mais responsável, sabe? Ainda que seja duro, ainda que seja solitário, ainda que seja tudo, a gente precisa se responsabilizar pelas crianças. E, Valentina, você sabe, né? Admiro você demais. Não sabia dessa história. Queria dizer que estamos aqui para abraçar vocês coletivamente. Marido 1, marido 2, todas as crianças. Filhos 1, 2, 3, 4, se porventura chegar, estamos aqui. Mesmo. Porque num processo de entendimento dessa coletividade a gente se fortalece para o mundo, não se fortalece somente da porta da casa para dentro. A gente faz com que a segurança dessas crianças seja garantida em ambientes múltiplos de amor e de afeto, onde elas vão se sentir acolhidas. Mesmo, isso é definidor das personalidades e construções dessas crianças, não apenas dos aspectos da psique e nada disso. A gente já citou esse podcast aqui uma vez, e eu faço questão de citar agora o que me veio à cabeça, que é o Retrato Narrado, que é conduzido por Carol Pires, jornalista, mas que tem uma equipe gigantesca por trás, né? Eu só vou falar o nome de Carol porque é o nome que me vem sempre, porque ela é apresentadora. O Retrato Narrado é um podcast que conta a história desse energúmeno que é o presidente da República. E, no momento que ela volta para a infância dele, acreditem, tudo se explica. Se explica a construção de um tirano a partir da infância que essa criatura abominável não teve. Então, assim, mesmo, prestemos atenção nisso radicalmente nos ambientes de amor e de afeto que a gente oferece para as nossas crianças. Lembrando que não é sobre responsabilizar a mãe, tá? É sobre convidar todos os adultos que fazem parte da vida de uma criança. Ai. Nossa. É isso. Respirando fundo, é isso. Valentina, muito obrigado por mandar seu dilema. Bateu forte esse aqui hoje, como você viu, como vocês viram. Queria agradecer a cada uma das pessoas que está ouvindo aqui a gente. Como a gente sabe, cada dilema trazido aqui acaba se revelando um dilema não só da pessoa que nos mandou, mas o dilema de mais gente que depois aparece para falar com a gente e dizer, caramba,
eu também passo por isso, eu também já passei por isso, né? Então a gente queria muito estender a mão e se solidarizar às pessoas que enfrentam um dilema como esse. Que a gente, na hora de se colocar como adulto, se coloque como adulto responsável, ocupe nossos papéis e de uma forma, de novo, muito afetuosa. Um beijo, gente. Até quinta que vem. Beijo, pessoal. Até a próxima. Caboge, meu querido, solta a vinheta. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.